Bom, nós vamos começar mais uma palestra aqui da Semana da Diversidade, da professora Vânia, que vai falar sobre um assunto extremamente pertinente, sobre as questões de gênero, ok? E quero agradecer a presença de todos, foi algo que a gente acabou pensando em fazer voltado para os professores, mas a gente vê que ainda tem bastante alunos aqui interessados no tema, e acredito que vai ser muito proveitoso para nós aqui enquanto instituição. Então, agradeço a todos, obrigado, vou chamar a professora. Como foi dito, né, o primeiro público que eu pensei foi o público que me apresentaram, que eram os professores. Né? Então, vocês, os demais, né, o pessoal da extensão, os alunos do médio integrado, vão acompanhando, porque não tem nada de tão específico assim que seja próprio dos professores, exceto a linguagem. Tá? Nós vamos partir do corpo. Né? É muito fácil, quando a gente discute qualquer coisa relacionada à sexualidade, esquecer do corpo. A gente pensa nos nossos valores, a gente pensa nas nossas posições pessoais, nossos valores morais, que está tudo muito certo, mas o fato é que sem corpo você não tem pessoa humana. Então você tenha isso em mente. Né? E aqui, como é o tema da diversidade, né? A gente começa com uma pergunta: diversidade de quê, né? Diversidade em relação a um padrão de pessoa humana que todos nós mais ou menos temos em mente, né? Falou ser humano, você pensa alguém de pele branca, de origem ou ascendência europeia, uma altura um pouquinho maior que 1,75, na orientação sexual heterossexual, né? E a gente nem precisou dizer que era do sexo masculino, né? Que a maioria das pessoas pensavam lá um homem, né? Quer dizer, então a gente acaba tendo que tratar da diversidade porque a gente pensa o humano com a cabeça num tipo de pessoa. Isso é errado? Não. Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós estamos numa época que assim, tem tudo certo ou errado, você está fazendo isso errado, você é isso, você é preconceituoso, você é discriminando, você... Nós estamos com a cabeça cheia de ordens. Eu até brinco e falo assim, quando eu era criança, a gente ia no catecismo, a gente aprendia 10 mandamentos. Nós já estamos mais ou menos em 1012 mandamentos. Né? E ainda os 10 originais ainda está lá fixo, a gente já pode até discutir. Né? Os 1012 a gente tem uns que a gente nem sabe quais são. Né? Então, tomar cuidado. Por outro lado, a diversidade, como a gente criou um padrão na cabeça, por várias razões históricas, culturais, a gente acaba tendo que então inventar um outro processo, que é o da inclusão. Então é muito engraçado a sociedade humana. A gente procura diferença para deixar o outro de fora, para depois ter que trazer esse outro para dentro. Eu me lembro muito desse Ribeiro, né, que era um antropólogo brasileiro, ele falava, um dia ele trouxe o índio, né, que ele trabalhava com os índios, trouxe o índio para a cidade dirigindo de carro. O índio olhou aquilo e falou, por que vocês esconderam a terra? Quem escondeu a terra? Esse negócio preto aí em cima. Ah, isso é asfalto. É para o carro andar mais depressa. Ah, que bom. De repente passou numa lombada. Ele, credo, o que é isso agora? Né? Isso aí é lombada. Para quê? É para o carro andar mais devagar. Né? Quer dizer, aí ele ficou sem entender mais nada, coitado. Então por que não deixou a terra nua do mesmo jeito? Andava devagar com o carro em cima da terra e, né, não tinha problema de lombada, nem... São 2 trabalhos. E nós vamos ver que, em parte, para nós, são 2 trabalhos mesmo. E um deles é o de inclusão. Aqui eu só vou destacar a palavrinha equidade, né? Todo mundo da área de humanas. A minha formação é de filosofia e pedagogia, mas também tem uma engenharia de computação no meio. Então dá para conversar em várias línguas, né? Mas quem vem de humanas lembra, né, que na história a gente teve a justiça como igualdade, e tem, e ainda está valendo o valor da igualdade, que é realmente buscar tratar todos como iguais. E depois, no século XX, foi até tema do Enem esse ano, né, o John Rawls, que propôs a justiça como equidade. Então, igualdade, todos os cidadãos são tratados igualmente. Na equidade,
eu trato cada um segundo sua necessidade, segundo sua diferença. O pessoal que está fazendo extensão sobre idoso, vê que a população do idoso precisa de um tratamento de equidade. Se eu for lá tirar uma corrida com o idoso, talvez, porque tem uns idosos que deixam a gente para trás, mas algum lá que está no andador não vai conseguir. Então não adianta eu tentar medir a saúde dele andando. E na verdade o problema da inclusão é que então eu já sei que aquela população está sofrendo alguma violência, alguma discriminação, algum preconceito dentro da sociedade, e por isso que eu estou tendo que falar em inclusão. A diversidade de gênero, então, exige que a gente olhe esses 3 termos: corpo, sexo e gênero. Então aqui nós vamos olhar a definição de cada um. Eu falei que eu ia começar do corpo, e aqui eu quero chamar muito a atenção para vocês, tanto quem estuda o assunto como quem não estuda. Porque nós vamos ver que nós vamos ter um problema aqui com o termo sexo. Porque ele é um termo equívoco. E tem uma confusão a mais, que aí eu pego os meus colegas, não os de filosofia, mas às vezes da área de sociologia e de pedagogia, que eles vão lá, leem em inglês e traz direto para o português. Em inglês, pior ainda. Então vamos pensar no seu corpo como um organismo que tem uma diferença morfológica. O que é? Na forma, no aspecto concreto desse corpo. E essa diferença, ela é chamada de quê? Diferenciação morfológica sexual. Ela vai dar no que os médicos chamam de sexo. Nós vamos ver que vai ter vários sexos aqui. Então nós no dia a dia chamamos essa diferenciação morfológica de sexo. Como a medicina classifica a morfologia sexual do corpo? Feminino, masculino e intersexo. Então não é 2, é 3. Então já começa daí. Aqui hoje não é aula de biologia, mas daria para dar aula de biologia. Esse nome intersexo, ele também tem um sinônimo mais antigo que é hermafrodita, mas nem todo hermafrodita é intersexo. E também tem alguns casos de intersexo que os médicos mesmo reclamam. Não sei por que é que estamos chamando isso de intersexo. Porque, na verdade, o caso mais comum é o caso da mulher, acima de 46. Nós, humanos, temos 46 cromossomos e algumas mulheres têm 47, 48, até 49. Então, dá o penta-X. Ela tem 5X a mais ali. Não, tem 2 e mais 3 em excesso. Como é que quando nasce uma criança, eu vou tentar diferenciar? E agora você vai prestando atenção, porque o médico não tinha o problema de classificar. Ele vai classificar, lembra que médico procura doença, A gente fala, você quer evitar doença, não faça exame. Tem gente que é assim? Você conhece gente que é assim, eu vou fazer exame, senão o médico vai ver que eu estou doente. Ou esqueci de perguntar também, Grávidas, Tem grávida, por exemplo, na sala, não quero assustar ninguém, então tá bom, não vou assustar. Eu sempre tenho uma outra turminha que fala assim, que eu saiba não, Tal. Mas o que acontece é assim, você tem, dentro da gestação, podem acontecer várias intercorrências que vão dar em nascimento da criança intersexo. Mas quando ela nasce, você olha 3 fatores. O sexo genético, então você vai ver que fisicamente não tem um só. Você tem o sexo genético, que é o conjunto de cromossomos. O sexo gonadal, que você não olha só o aspecto externo, Porque o aspecto externo é o sexo fenotípico, você vai ver se nasceu de saquinho roxo, se nasceu com vagina, assim por diante. Que é o fenotípico. E o gonadal, quando os outros 2 você está lá na dúvida, você vai lá e recolhe tecido da pessoa. E em algumas pessoas você vai encontrar tanto tecido de testículo, que é masculino, como de ovário, que é feminino. E tem gente que tem os 2, que é o hermafrodita verdadeiro. Tem até um livro
né, de um endocrinologista brasileiro que fala: menino nasce menino, menina nasce menina, intersexo nasce intersexo. Né? Porque a gente tem a tendência de apagar as crianças intersexo. O que acontece? Sexo, então, entre os médicos, é a denominação científica da morfologia sexual do corpo, e vindo para eles tem 3, é o que a ciência encontra, mas na nossa sociedade, na nossa cultura e também no nosso vocabulário jurídico, não sei se tem alguém formado em direito, mas vai lembrar que uma das fontes do direito é simplesmente os costumes, aquilo que a gente está acostumado a ver. Né? Também vai chamar isso de sexo. E também, né, um pouquinho importado do inglês, vamos fazer sexo, ou seja, vamos realizar um ato sexual. Então, o sexo é um termo equívoco porque ele vai ter esses vários significados. No caso particular do Brasil, você não pode escrever intersexo no registro civil de nascimento. O que o médico põe? Se você consultar as diretrizes de endocrinologia pediátrica do Brasil, eles fazem uma reclamação enorme, porque às vezes eles não é em uma semana, 15 dias que eles vão saber. O caso mais demorado no Brasil levou 9 anos. Mas o médico foi obrigado a chamar a família, fazer uma junta médica e decidir se escrevia menino ou menina, masculino ou feminino. A União Europeia já aprovou, né, uma medida que vai permitir, né, as certidões de nascimento terem um registro intersexo, e a Alemanha, em particular, recentemente já transformou isso numa norma. Por quê? Porque, inclusive, você tem criança que nunca vai deixar de ser intersexo. Né? Porque só vai ter intervenção cirúrgica para ir para um dos outros dois, ou para ir para uma das outras morfologias, porque intersexo é um universo muito grande, e algumas crianças nascem intersexo em função do desenvolvimento de um tumor, do desenvolvimento de um câncer na criança. O tumor que começa dentro da gestação. Então isso vai dar, né, o que eles chamam de pseudo-hermafrodita, porque não tem os dois tecidos, mas está lá desenvolvendo duas morfologias. Então os médicos têm uma dor de cabeça muito grande para tomar essa decisão pela família, e se erra, né, vai ter que consertar depois com a cabeça também a psicologia da criança. Isso aqui, assim, daria para fazer aquelas histórias de terror de medicina, mas eu não vou ficar muito aí hoje, porque não é o nosso foco. Mas é só para você saber o seguinte: temos questões no corpo? Temos. Por exemplo, lá nos intersexos tem o XY reverso. O que é? Uma pessoa que tem a genética, você vai lá ver a genética XY, que seria, né, na cabeça de muita gente para dar menino, mas falta um outro elemento nos cromossomos dessa pessoa, que é o estimulante do Y. E aí tem um segredo, que é assim: se não acontecer nada com um embrião, um feto se desenvolvendo, se ele não tiver nenhum bombardeamento hormonal, se ele não conseguir receber nada, vai nascer uma menina. Menino só nasce se esse STY estimula o Y. Então, quando nasce uma menina. Quando você vai ver o cromossomo, é XY, é o XY reverso. Tem o XX reverso também. Né? Que aí o X lembra que faz o desenho do X, você vai ver que dentro do X tem um Y. Então, se ele tiver um estimulante de Y, ele vai fazer o segundo Xzinho lá, virar Y, e vai nascer XX com característica masculina. Então, aqui é assim, uma enormidade de casos dos intersexos, que vários deles nem mereceriam, nem deveriam ser chamados de intersexo. Em 2007, os médicos fizeram um congresso internacional tentando modificar esse nome e não chegaram a um acordo. Ficaram entre hermafrodita e intersexo. As pessoas intersexo, quando consultadas, algumas delas preferem ser chamadas de hermafrodita, porque em inglês intersexo ficou como um nome muito estigmatizado.
né? Muito discriminado. E o gênero, hein? O gênero é o conjunto de práticas, de ações que você vai fazer, representações, o que você representa, seus papéis, suas funções, seus valores e normas que uma sociedade estabelece para uma pessoa sem nem conhecer a pessoa. Ela dá uma olhada no jeitão da morfologia do corpo da pessoa e põe um carimbo. Ó, você vai fazer assim, você vai ser desse jeito. Ah? Então, o gênero é uma atribuição cultural que a cultura estabelece de acordo com a morfologia do corpo. A sociedade dá um destino à pessoa de acordo com o corpo que ela tem. Então, é menino, você vai jogar bola, é menina, você serve para ser mãe, né? Se é menino, você vai ser engenheiro, se é menina, vai esquentar a barriga no fogão e virar no tanque. E aí vai. Em 2006, a ONU reuniu uma comissão de especialistas e eles deram as definições de identidade de gênero e de orientação sexual. Aqui eu vou pôr essa definição só para chamar a atenção naquele parênteses, porque a gente, na verdade, precisa de duas definições. Uma delas é essa. A identidade de gênero é a experiência interna e individual de gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento. Então, a norma social diz: se você tem esse corpo, você tem essas funções, esses papéis, essas ações para fazer. E a pessoa recusa essa prescrição da sociedade. E aí, essa definição vai lá e inclui o senso pessoal do corpo, que pode envolver, por livre escolha, a modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros. E outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e gestos. Esse senso pessoal do corpo, na psiquiatria e na medicina, ele tem um outro nome. Senso pessoal do corpo é chamado lá de identidade sexual, característica pela qual a pessoa intui e sente, não é que ela escolhe. Presta atenção. Intui e sente qual tipo de corpo, qual morfologia de corpo é adequada para si. Claro que ela sempre vai resultar numa expressão social, que é uma expressão social de gênero. Isso aqui vai dar a descrição de uma doença, de um transtorno. Não é doença, transtorno é doença, né? Doença é aquilo que a gente sabe exatamente a causa e tem perfeitamente o prognóstico. O transtorno, eu tenho um conjunto de sintomas para o qual eu não tenho uma causa única ou não tenho explicação de causa. Então, por exemplo, dengue é uma doença que vai lá, tem um vírus e provoca, né? E o transtorno de identidade sexual, um conjunto de fatores, vários deles ligados ao processo de gestação. Então, o que acontece aqui? Vamos imaginar uma tribo que não tivesse distinção de papéis de gênero. Se a mulher vai caçar, o homem vai caçar. Se o homem vai lavar roupa, a mulher vai lavar roupa. Vestimento, tudo igual. Eu falo assim, é a China de Mao Tse Tung, né? Todo mundo de roupinha preta, sapatinho preto, meinha branca, com cartinês, tudo igual também. Tá? Beleza. Mesmo assim, nessa tribo você poderia ter pessoas com identidade sexual, porque a questão dela não são as funções, não são os papéis, não são as expressões, não são as roupas, não é o jeito de ser, é o corpo. Ela tem uma necessidade de modificar o corpo porque ela tem um transtorno com a identidade do seu corpo. Por que isso acontece? A medicina está tentando explicar, mas o fato é que a gente encontra a chamada transexualidade primária. A primária é que acontece na primeira infância. Então a criança aprende a falar, a primeira coisa que ela diz é para você trocar o pronome de tratamento. Não é ele, é ela, não é ela, é ele. E veja bem, ela não está intuindo a sexualidade inteira dela. Isso vai ter adolescência, vida adulta para resolver. Ela está só dizendo o desconforto que ela tem com aquele corpo. Tá? Então, na verdade, eu tenho 3 conceitos para trabalhar: gênero, identidade de gênero e identidade sexual. Então, a gente vai chamar
de cisgênero, a pessoa que expressa seu gênero de acordo com as expectativas de sua cultura para a sua morfologia de corpo. Que é a grande maioria das pessoas. Né? Porque a cultura está errada? Não, ela acerta com a maioria. Né? Lembra que, né, o problema cultural não é resolver o problema de cada um. Presta muita atenção nisso. Né? O que faz a cultura? Ela cria um mínimo de convivência para a gente poder sobreviver. Então, quem estudou o mínimo de sociologia aí, né, pessoal do médio integrado acabou de ver isso, é natureza e cultura. Nós lidamos com sobrevivência e para isso nós construímos convivência. Se você conseguir sobreviver sozinho, você já estava morando sozinho numa ilha. Eu até brinco quando a gente dá astronomia, olha, tem 11 bilhões de planetas parecidos com a Terra. Daria para pegar uma nave e mandar cada habitante da Terra para viver no seu planeta sozinho. É nem o Pequeno Príncipe. Ia conseguir sobreviver? Alguns sim, outros não. Porque facilita a nossa sobrevivência, nós construímos convivência. E principalmente porque os nossos filhotinhos são muito dependentes quando nascem, e quem morou em sítio lembra disso, porque a hora que nasce um potrinho, no fim da tarde ele já está em pé, e o nosso leva 18 meses para conseguir dar uns passos meio tortos sem conseguir fazer curva. Quem tem filho pequeno sabe. Né? Ok? Então, essa dependência nos obriga a uma convivência. E nessa convivência, você tem que imaginar que a nossa sociedade, a história dela, a gente a custo conseguiu sobreviver. Nós é que vivemos um tempo de fartura, que você tem comida à disposição, que você tem penicilina, que você não morre de pneumonia. Conversa com a sua avó, com a sua bisavó. Quantos filhos a senhora teve? 16, mas na verdade morreu 12, ficou 4. Vai ver como mudou a mortalidade infantil na sua família. Agora, nós não estamos aproveitando bem esse privilégio tecnológico que nós temos. Vamos aproveitar. Né? As pessoas esquecem. Eu sei que nós temos que considerar o indivíduo, vamos precisar olhar o indivíduo, mas assim, agora eu estou em condição de olhar um pouco mais para o indivíduo. Antes não tinha cabimento isso. Né? E você não precisa ir longe, vai na história da sua família. Por mais rica que seja a sua família. Uma hora você vai encontrar alguém que catou um cabinho de enxada e puxou um matinho. Né? Ok? Tem até a música sertaneja de enxadinho de ouro para contar essa história para a gente. E transgênero, então, que é a minoria, é a pessoa que expressa seu gênero, criando, recriando ou transgredindo as normas culturais estabelecidas para a sua morfologia corporal. Da mesma forma, quanto à identidade sexual, nós vamos ter as pessoas cissexuais, a pessoa que está bem com o seu corpo do jeito que ele é, e as pessoas transexuais que sentem que seria adequado uma outra morfologia sexual para ela. E aqui tem a grande injustiça, porque se uma pessoa intersexo for cissexual, nem a lei nem a medicina tem deixado ela ficar com o corpo que ela nasce. Ela tem que cair no outro lado. Então é um caso mais grave do intersexo, porque a gente produz uma doença. Estava muito bem feliz lá o hermafrodita verdadeiro. Ai, mas não pode ser assim, tem que ser homem ou mulher. Né? Mas como os intersexos falam assim que não pode falar deles na ausência deles, então eu vou ficar só nesse comentário. Então toda pessoa transexual também é transgênero, porque a identidade sexual dela, sendo da morfologia diferente da que ela nasceu, ela também vai buscar representar isso com o repertório que ela tem na cultura. Né? E nem toda a pessoa cissexual é cisgênero, porque eu tenho pessoas que vão buscar os papéis e funções de outro gênero, mas estão muito bem com o corpo que tem. Tem que prestar atenção nisso. E presta atenção que a gente não está falando ainda de orientação sexual. Estou falando da pessoa com ela mesma. Ela não está nem se relacionando com os outros ainda.
Então, explicando, a toda pessoa transexual é transgênero, por quê? Porque a identidade sexual, como eu me sinto com o meu corpo, se expressa pela identidade de gênero, os recursos que a cultura me dá para eu expressar como é meu corpo. Então é por isso que toda pessoa transexual é transgênero. Por outro lado, a pessoa cissexual pode não ser cisgênero, ela pode ser transgênero, por quê? Porque ela apenas não se conforma com as normas culturais de gênero estabelecidas para o corpo que ela tem. Estou feliz com o meu corpo, não estou feliz com as normas que a sociedade impõe para o meu corpo. Quem for um pouquinho mais velho ou tiver boa memória, vai lembrar o que aconteceu com a tia o dia que chegou pela primeira vez de calça comprida em alguma igreja. Voltou para trás. Até pouco tempo, nem no fórum, a advogada entrava de calça comprida. Mas o que tem a ver a calça comprida? Porque é uma veste tipicamente masculina. Então, ela estava quebrando uma norma de gênero. Né? Agora, ela estava infeliz com o corpo dela? Não, estava felicíssima com o corpo dela. Só que ia ir de calça comprida, que parecia mais prático. Pronto. Mas a cultura estava lá, impedindo. Por que esse monte de nome? E aí a gente vê assim, esses quadros mostrando a interseção onde pode estar cada um. Né? Uma divisão que dá para ser mutuamente exclusiva é cisgênero e transgênero. Mas como tem pessoas cissexuais que são transgênero, as pessoas cissexuais têm um pedacinho que entra lá no transgênero. As transexuais, pessoas transexuais, são todas transgênero. Estão lá no cantinho. E aí tem uma turma que se chama não binário, porque ele não vai se colocar a questão se é sexual, se é transexual, mas alguns colocam. E essa categoria que existe no Brasil, que são as travestis, né? Que você vai investigar as travestis, você tem travesti que está querendo fazer a cirurgia, mudar o corpo, então está lá na transexualidade, na outra ponta, não, eu sou só um homem que me veste mulher, né? Mas eu estou bem com o meu corpo, não vou mexer em nada. Né? Não põe nem silicone, não. Então, né? E na verdade, se você fosse em outro lugar, né? As travestis seriam sempre transgêneros. Mas no Brasil, elas resolveram manter o nome. Em razão de quê? De todas as travestis que foram mortas por causa desse nome. Né? E pela diversidade que tem dentro das próprias travestis. Mas a pergunta aí é, por que a gente classifica? Já estamos aqui quebrando a cabeça com o conceito, né, desde o começo da fala, né? Ai, meu Deus do céu, né? Era tão bom quando, né, só tinha uma mulher e estava resolvido, né? Complicou minha vida agora. Magoei. Para exercer poder. Eu vou dar o meu caso, mais fácil. O exemplo está aqui, é rápido. Então, eu sou travesti. Aí saiu uma lei. Aí a lei saiu assim, ó, você pode usar o nome social dentro das autarquias federais. O IFE é uma autarquia federal. Aí fui lá, fiz um requerimento. Ó, seu diretor, então a partir de agora meu nome é Vânia. Beleza. Aí, então tramitou, tal, então minha documentação aqui no IFE tudo vai. Tá legal. Então, essa classificação serviu para eu adquirir um direito. Vamos imaginar que tudo muda, né, na política. Coisa revira, né? O tempo passa. Eu estou lá perto da aposentadoria compulsória, a nossa compulsória está em 70 anos, estou chegando lá. Né? Faltam uns 3 meses assim, para a compulsória, chega uma ordem do governo federal, né? Vem lá, diretor do meu campus. Ô Vânia, vem cá, você é travesti, só? Então, saiu uma lei que agora as travestis têm que ser fuziladas. Verdade? Eu estava na boca para pegar a aposentadoria, pois é. Então eu vou pedir aqui para você entrar no SWAP a gente requisita material, fazer a requisição de uma pistola 9mm, um pente para carregar essa pistola, né? Também abrir um processo seletivo para um servidor público federal concursado efetivo ir lá e fuzilar você, né? Porque nós temos que, inclusive, tem que treinar esse servidor por lei, porque se ele errar, ele está desperdiçando material pessoal do desfazimento, do inventário do capeta da vida com isso. Então ele vai ter um pente com 7 balas lá para acertar você. Então tem que treinar bem ele. Ah, tá bom, tudo bem. Mais alguma coisa? Não, por hora é só dar a entrada. Aí a hora que tiver tudo pronto, a gente vai e te fuzila. Valeu, né? Esperando.
Ainda bem que a gente sabe, todo mundo que trabalha no Serviço Federal, que um infarte fulminante no Serviço Federal leva mais ou menos uns 7 anos para acontecer, né? Então vai dar tempo de eu me aposentar e quem sabe não ter retroatividade de eu não acabar fuzilada. Você percebe que tanto faz? Esse nome está gerando um direito ou um dever. E essa é a visão que a gente tem na esfera política. E aí eu tenho que tomar cuidado. Né? Então eu, por exemplo, quando o pessoal começa assim, mas que bacana, né? Tá pondo tudo sobre a tutela do Estado, sabe? Cuidado, porque o Estado, do mesmo jeito que ele gera o direito, ele pode gerar um dever. Esse mesmo Estado que hoje te dá direito de usar o nome social, ele pode ser o Estado que vai querer dar pena de morte para você depois. Né? Então você preste muita atenção, porque nós estamos em relações de poder. Também em relações de poder cotidiana. Você vai lavar louça, por quê? Porque você é mulher. Ué, você tem 2 braços, 2 pernas, entendeu? Você opera uma motoniveladora em barranco, que está esbancando e não consegue segurar um prato ensaboado. Hã? Ok? Você faz o balanço da firma, está lá na controladoria, você resolve até caixa 2 e não consegue limpar um chão, você limpa o caixa da firma inteira, não vai limpar o chão. Né? Você faz lavagem de dinheiro no banco, vai fazer lavagem de roupa aqui na máquina. Peraí, na máquina ainda é só pôr o ciclo, apertar botão. Percebe? Eu também nas relações pessoais eu estou exercendo um poder. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Tá? Depois, no final, a gente vai explicar também que nós, no cotidiano, a gente também usa essa classificação para uma outra finalidade. Mas, para isso, a gente precisa ver mais um conceito, que é o conceito de orientação sexual. Tudo que a gente falou até agora é a sua identidade. Quem você é, para quem? Para você. Aí, chega uma hora que você... resolve se relacionar com os outros. Né? Então, a capacidade de cada pessoa de experimentar uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como de ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. É isso a orientação sexual. Então, peraí, a orientação sexual é acontece quando eu vou me relacionar com o outro. Sim, por isso que ela chama orientação. Que tipo de outro vai te atrair? Pessoal do ensino médio, né, isso vale para os adultos também, mas às vezes o pessoal do ensino médio, na adolescência, está lá, né? Não sei qual que é a minha orientação sexual. Nós vamos ver que não tem só 2, já. Mas a gente sempre pede para fazer o teste do pescocinho. Que é o teste do pescocinho. Você vai numa praça, vai num shopping, vai ver que tem bastante gente passando, e você passa na contramão, as pessoas vêm vindo e você vai ir. Né? Isso aqui é uma coisa muito antiga, pergunta para sua avó, chamava footing. Só que o footing, ele era tão normatizado no gênero, que os homens já iam de um lado e as mulheres já voltavam. Hoje em dia é tudo misturado, que já deu uma liberada, né? Então vai para você que tem, então a mão não resolve mais a orientação sexual. Né? No mundo heteronormativo era mais fácil, por isso que as pessoas reclamam de sair de lá, tudo era mais fácil, sim, né? Só para você que estava junto com a onda, quem estava fora da onda sofria. Então você tem que fazer o seu footing sozinho, você vai andando no shopping na contramão e relaxa. Passou uma moça, nossa, que gato, peraí, meu gênero então é feminino, passou a moça é feminina, então eu sou homem, beleza, resolvi. Passa o rapaz, a moça passa, eu nem vejo, mas passa o rapaz daqui. Que pedaço de mão caminho, meu Deus! De onde? Que é isso? Tá caindo anjo do céu hoje. Tal. Vem cá, lindão, né? Bom, eu sou mulher, ele é homem, então eu sou hétero. Beleza. Você tá passando, passa a moça, né? Passa a moça aqui, passa o rapaz aqui, você quase cai porque você quer ver os dois ao mesmo tempo. Bissexual. Né? E se você não vê nenhum dos dois e entra na loja de videogame para ficar vendo Super Mario, é porque você é assexual. Né? Sua orientação é por outras coisas, mas não por gente. A gente brinca aí, é quem joga Minecraft, né? Minecraft, LOL, né? Fica a vida inteira jogando LOL, né? Então,
Não é defeito, é só que a sua orientação sexual não é por gênero, é por outras coisas. Quando a gente fala modelo binário, é porque você só pensa em homo e hétero. Mas em 1948, provavelmente antes de vocês nascerem, o relatório Kinsey, do casal Kinsey, em 48, já tinha descoberto, eles propuseram uma escala com todas essas categorias. Né? O assexual, que não teria interesse. Aqui, ela é muito voltada para o relacionamento sexual. Então, a gente fala assim, a pessoa assexual, ela existe com relação a relacionamento sexual. Ela não existe com relação a relacionamento afetivo. Tá? Quando a gente fala assim, que orientação sexual inclui afeto, aí realmente... assexual não existe, né? Não. Né? Se você incluir afeto, não. Porque todas as pessoas têm envolvimento afetivo, com raríssimas exceções, que cai lá num transtorno que chama transtorno antissocial, que a gente chamava carinhosamente de psicopatia. Né? Então, o psicopata tem uma dificuldade de ter afeto, o resto todo mundo tem. Então tinha os assexuais, os bissexuais e duas pontas, o exclusivamente homossexual e o exclusivamente heterossexual. Aí eles encontraram 4 categorias que envolviam a predominância, predominantemente homossexual e incidentalmente, numa ocorrência lá, heterossexual. E predominantemente homossexual, não incidentalmente heterossexual. E o contrário, heterossexual, incidentalmente homo, tinha alguma experiência homo, mas não tinha acontecido, ido adiante. E o predominantemente heterossexual, não incidentalmente homossexual. Com alguma frequência, a pessoa também tinha necessidade de ter relacionamentos homossexuais. Então, nem aqui era binário. Acontece, e aqui que vem a questão de por que a gente classifica, do ponto de vista pessoal, é porque nós, agora olhando psicologicamente, a gente está sempre interessado em saber quem está no nosso mercado de relacionamentos. Porque quando chega alguém novo aqui, né, no IF, todas as anteninhas se ligam, né? Opa, peraí, né, será que está no meu espectro de paquete? Mas você não está nem interessado, você está casado, casada, está tudo... Tá, mas se alguma coisa errada aqui, deixa eu ver já as alternativas que eu tenho. Você lembra que essa coisa de relacionamento é que não dá para fazer tudo numa palestra só, né? A coisa do relacionamento duradouro, do ponto de vista biológico, não existe. Ele existe por força da cultura. Não mete a boca na cara, a cultura está poluída, é fonte de preconceito. É tudo isso, ela está poluída, ela é fonte de preconceito, mas ela também construiu valores. Os psicanalistas metem a boca no amor romântico, esse amor que é para toda a vida e foram felizes para sempre, mas a gente adora essa ilusão. Né? A gente curte essa ilusão. Ela é uma ilusão cultural. Porque, na verdade, o DNA, o que ele quer é variedade. Você vê isso, né, no relacionamento sexual. É aquela coisa assim, né? O homem atingiu o orgasmo, a dopamina dele, e é verdade, a dopamina do homem cai numa velocidade absurda, ele quer virar e quer dormir. E justo naquela hora aí que ela quer um beijo, um abraço, que fique mais perto, né, que ela está quentinha, a dopamina da mulher cai devagarzinho. Né? E os antropólogos e biólogos dizem isso aí é uma memória do que acontece com a morfologia sexual feminina, fêmea, quando ela está no cio. Isso acontece em outros animais superiores. Porque ele fica cansado logo para ele sair, para, né, fazer a fila andar e vir outro. Quando você explica para a rapaziada que quando eles não dão atenção é porque ela está com vontade de outro, fica todo mundo ciumento e já agarra a mulher de novo. Você quer curar os sexólogos dizem, né? Você quer curar um homem que não tem interesse, né? Você conta essa história. Por quê? Porque ela realmente estaria pronta para ter mais orgasmos e mais atos sexuais, para ter uma maior probabilidade de engravidar. Porque não pense você que do ponto de vista mecânico, né, da biologia, isso muda, ele não muda. Né? Ele só não é predominante. O que a gente descobriu é que não é em função da reprodução. Na espécie humana é em função do prazer. A gente busca prazer. Né? Por isso que a gente é muito criativo. Isso tem a ver com a nossa criatividade. Né?
Então a gente chegou aqui, né? Entrou um rapaz ali, será que ele é o quê? O que ele é? Ele é qualquer coisa que me interessa, deixa eu ver ali, deixa eu ver o que ele é. Mas chegou uma moça, será que ela é o quê? Aquilo que me interessa que ela seja, deixa eu ver. Não interessa. Então a gente tem uma curiosidade, só que depois isso começa a virar preconceito. Né? Como a gente colou preconceito nas coisas, aí começa a virar preconceito. Mas estava tudo muito bem, tudo muito certo, essa curiosidade. Vamos agora mais rapidinho falar do que acontece então no campo da educação. Né? Você tem que lembrar que as pessoas estão vindo aqui buscar educação profissional. Ponto. Então aqui eu tenho que ter em mente quem? A minha cultura. E aí não é fácil, né? O Brasil, de novo, Fórum de Segurança Nacional, apontou mais de 60 mil pessoas mortas por arma de fogo. Nós somos um país que mata por arma de fogo por volta de 150, 170 pessoas por dia. Entre 2008 e 2015, a gente ganhou da Síria, que está em guerra civil, e nós não. Então vamos acordar, nós estamos numa sociedade violenta. Vocês sabem disso. Né? Eu até tinha, assim, para alguns grupos que pediam específicos sobre travesti, eu tinha uma estatística mês a mês, né? E ia aumentando. Esse ano já batemos o recorde. A gente estava, né, em 123 travestis assassinadas por ano no Brasil, que era o recorde mundial. O Brasil vai garantir de novo o recorde mundial em 2017, que ele já passou desse número, está com 130 e pouco. Né? Mas ele, na verdade, então é o que mais mata travesti. É o que mais mata travesti, é o que mais mata mulher, é o que mais mata policial, é o que mais mata jovem negro. Todas essas estatísticas nós estamos ganhando. E nós não estamos em guerra. Então, alguma coisa nós temos que nos conscientizar. Que é como nós estamos resolvendo os nossos conflitos. E nós estamos mais preocupados com o fato de que nossas piadas estão ficando sem graça por conta do politicamente correto. Não gosto do politicamente correto. Mas ele faz uma crítica que é assim, na piada você está escondendo o teu grau de violência. Porque se essa piada diminuísse o número de mortes, eu concordaria com a piada. Mas andam juntos, a piada e o número elevado de mortes. Então algo está errado. Você quer rir para poder fazer alguma coisa depois. É isso que nós temos que tomar cuidado. Pessoas que você acompanha no dia a dia com pessoas boas, que num determinado momento explodem e acabam matando um monte de gente aí. Né? Então, e nós não somos uma sociedade, por exemplo, os Estados Unidos também tem isso, né? Esses assassinatos, não os assassinatos em série, mas esses assassinatos de grande número. Tanto assassinato em série como assassinato de grande número, nos Estados Unidos tem fãs disso. Tem fãs, pessoas que cultuam essas pessoas. Nós não temos isso. E, no entanto, vamos para o mesmo caminho. Então, é mais cru ainda. O que nós podemos dispensar, então? As piadinhas que envolvem características pessoais, o comentário sobre a vida pessoal ou menção à característica pessoal, seja de aluno, de servidor, professor, né? E, principalmente, não justificar as dificuldades de aprendizagem com base em preconceito. Nem preconceito por bem, nem tem preconceito por bem, tem preconceito por bem. Acredite se quiser. Ai, coitadinho. É que ele é gay e aí é perseguido na classe, por isso que ele não vai bem em química. Não, ele não está estudando química. É isso. A explicação, lembra, né, na ciência, a explicação mais simples sempre em primeiro lugar. Né? Se o aluno não vai mal, a explicação mais simples é que ele estudou. Vamos ver se ele estudou. Não estudou. Por que não está estudando? Aí você vai tentar saber por quê. Porque eu não consigo me concentrar. Por que você não consegue se concentrar? Porque eu não estou em conflito com a sala, com a escola. Eu estou em conflito com a família. Então você percebe que sair do nível, né, mesmo do preconceito do bem, é importante. Para eu saber a causa de uma dificuldade de aprendizagem. Mulher na educação profissional. Agora vamos olhar cada... E agora é mulher, tanto transgênero como cisgênero. A mulher. Quem se apresenta como mulher. O mais grave para nós na educação profissional é a desigualdade no mundo do trabalho. A mulher não se sente estimulada a participar do mundo do trabalho porque ela não é valorizada como o homem é pelo mercado de trabalho.
Então você vê que mulher, ela vive criando alternativa. Então você está falando de mulher empreendedora, você não está falando de mulher produtora. Olha que loucura. Assédio sexual no trabalho. A mulher é vista como uma presa sexual na nossa sociedade. E, portanto, isso tem tanto um reflexo, e nós principalmente somos reflexo e não causa, mas nós podemos causar isso também dentro do processo educativo. A nossa dificuldade como professores, a gente acha que o professor tem muito poder. Não, nós reproduzimos em primeiro lugar a nossa bagagem cultural. Então nós temos que examinar com muito cuidado a nossa bagagem cultural. Não para você mudar a sua bagagem cultural, porque lá dentro tem valores bons, mas você prestar atenção do efeito que isso tem nos seus alunos. Isso é importante. A quem está na foto aí é a Mary Jackson. A mulher não sabe fazer conta. Ela só calculou a rota de voo da Apollo 11. Né? Quem trabalhou na NASA? Só isso. Na verdade eram 3 mulheres, né? Ela que liderou. Então a inclusão da mulher. Ela não sabe, né, realizar atividades, ela não tem lógica, ela não é criativa. A aluna vem aqui porque ela quer encontrar casamento. Eu estou aqui, assim, né, indo para o meu 38º ano em educação. Se eu contar o número de vezes que eu vi essa frase, e você também deve ter ouvido. Então, prestar atenção nesses preconceitos. Por que eles estão aí? Primeiro, o cérebro não possui sexo. Professores de estatística. Mas o cérebro da mulher é ligeiramente menor que o do homem. Sim, mas a diferença entre essas médias não permite você dar um cérebro para um neurologista e falar, adivinha se é de homem ou de mulher. Pelo tamanho. Isso é da Vidal, que é um especialista nisso. As diferenças de aprendizagem são produzidas socialmente. Ensinamos as meninas a serem incapazes em lógica e raciocínio espacial desde o início da vida escolar. Drama para nós, porque a gente pega essa turma tudo no médio. Então já chega isso, na verdade, na matemática e no raciocínio espacial é independente de gênero, né, gente? Porque, embora eu dê filosofia, o meu primeiro semestre é lógica. Que eu não sei pensar. Você falou uma frase com coesão, com coerência, você sabe pensar. Se você tivesse falado, né? Abacaxi azul, violão roxo, chorando. Aí eu internava. Então, isso aqui é, né? Esquizofrenia, alguma coisa está pegando aqui. Tá? Isso aqui é importante, né? Porque é um dos resultados do PISA, que é o ICD leva, né? Observar a projeção das nossas relações de gênero que ensinam a todos, não é só as meninas, como a mulher deve se comportar. Então, atitudes e crenças. Mulher reclama demais, mulher só serve para sexo, mulher não sabe soldar. Deixa eu fazer uma piadinha com as meninas. Não faça. Só para irritar um pouquinho, para dar uma adrenalina. Dá adrenalina de outro jeito. Põe uma foto sem camisa do Brad Pitt, procura adrenalina de um jeito melhor. Não é? A gente... mas é porque está tendo essa treta. Não trazer treta de internet para dentro da escola. Mas lá eles gostam. Eles gostam, mas lá eles se odeiam. A internet não está lá para educar. Nós, professores, nós, escola, estamos. Entendeu? Eu tenho que escolher os pontos de contato com o meu aluno. Mas eu estou falando a linguagem deles. Sim, mas não precisa pegar justo a parte negativa. Né? Então, corrigir esses mesmos preconceitos quando enunciado pelos alunos e quando já introjetado pela aluna. Você está lá no laboratório mandando soldar lá. Eu sou mulher, eu não tenho jeito. Vai ter jeito sim, que você tem 2 mãos, um cérebro, é tudo igual. Porque qual a diferença? Porque ainda se exigisse força, a gente sabe que força muscular tem uma diferença. Né? Negar-se a concordar com a desculpa de que fala porque é mulher. E cada vez que tiver um sucesso, reforçar positivamente esse sucesso da aluna. Coisa bem comportamental, assim, qualquer um consegue fazer. Né? Que é o reconhecimento. São coisas bem simples.
O homem, aí o homem é drama, né? Porque a sociedade produz alta criminalidade entre os homens no Brasil. Ministério da Justiça 2014. 97% da população brasileira é XY com fenótipo XY, com cariótipo XY, tudo XY. 97% encarcerado. E nós estamos numa sociedade, a gente tem a cara de pau de falar que está numa sociedade machista. Se tivesse, quem que estava na cadeia? Mulherada, né? O que nós estamos aprendendo lá? Olha o que acontece. Né? Também, a evasão escolar, maior entre os homens. E os homens mais pobres. Aí ele é indisciplinado, ele é voluntarioso, ele não sabe lidar com frustração, ele não chora. Homem não muda. Eu tenho um monte de aluno que tem 16 anos falando que não vai mudar. Aqui dos 56 quase já vai. Meu filho, você vai mudar tanto. Né? Acorda. Né? Está lá. O problema é que a sociedade promete muito ao papel masculino. Ele vai ter poder, ele vai ter mulher, ele vai ter dinheiro. Os 4M do funk. Oculta, porém, que não tem lugar para todos terem tudo isso. Ah, eu quero um Camaro amarelo. Todo mundo quer. Mas se fosse assim, o Camaro amarelo já estava vendendo que nem Fusca. Né? Que Fusca, você vê, parou de fabricar faz tempo, a gente encontra, inclusive, Fusca azul para dar tapa nos outros quando, né, passa. Aí, ele é excluído porque essas promessas do mundo masculino não acontecem na vida dele. Ele fica frustrado. Frustração é a antessala da raiva. A raiva, quando explode, ela vira agressão. Então, o que a sociedade faz? Ó, eu não posso te dar o Camaro amarelo, mas eu te dou essa mulher aqui para você espancar à vontade quando você tiver raiva. Te dou esses filhos aqui para você bater à vontade quando você tiver raiva. Nós queremos resolver violência doméstica. Eu entendo a Lei Maria da Penha, defendo a Lei Maria da Penha. Que, inclusive, ela só existe em razão de uma vergonha nacional. O Brasil foi denunciado, né, nos organismos internacionais e, por isso, fez a Lei Maria da Penha. No caso Maria da Penha, só resolveu o caso, ia prescrever, o cara disparou um tiro nela, tentou matar ela eletrocutada no chuveiro, e o caso ia prescrever, ele ia escapar sem nem julgamento. Olha que beleza de país que nós estamos. Né? Então, a mulher, as pessoas diferentes viram um local de descarga da sua raiva, por meio da agressão e violência. Aí eu saio atrás de ator negro, dentro do metrô, para dar porrada nele. Percebe? Né? Ai, nossa, como que o Brasil comemora a Semana da Consciência Negra? Perseguindo o negro dentro do metrô, para dar paulada nele. Agora vai conversar com esses... Não, como aqueles que mataram o vendedor ambulante que estava defendendo uma travesti, né? Não, mas eu sou um homem de bem. Escuta, por que você matou? Por que você estava assim? Qual era o seu sentimento? Se você cavar, você vai encontrar uma raiva lá dentro. Porque ele está culpando o outro de algo que ele não conseguiu. Né? Nós, então, precisamos ajudar os alunos homens, tanto faz cis ou trans, a lidar positivamente com a frustração. Porque como a sociedade é machista, ele se acha em vantagem e ele não está. Ele não está. Isso é mentira. Então, qual o mal que o machismo faz no homem? Dá uma mentira para ele. Então, ele tem que entregar trabalho no prazo, tem que respeitar as colegas, as servidoras, tem que desenvolver as atividades do começo ao fim, tem que fazer tudo bem feito. Ai não, quem faz tudo bem feitinho é mulher. Não, meu querido. Por que a gente tem prédio no Brasil que cai? Que vergonha, né? Até vergonha falar que eu tenho CREA com aquela barragem do Rio Doce lá. Né? A hora que você vê o fio, a hora que você vê a extensão, um dos maiores desastres ecológicos do mundo na nossa engenharia. Era para fechar com todas as faculdades de engenharia de vergonha. De vergonha. Pensa, né? Eu por alguns meses eu tive aquela carteira de engenheiro que podia tudo, sabe? Engenheiro Deus, que é o antigo, né? Porque não tinha ainda engenheiro de computação. Então o CREA me falou assim, mas pelo amor de Deus, você não assina a planta de navio com esse negócio não, né? Que até engenheiro naval estava dentro. Aí veio, né? Aprovaram a
a regulamentação do engenheiro de computação. Que vergonha. E transgêneros, hein? As transexuais, travestis, pessoas não binárias. Qual é o destino dessas pessoas? Às vezes elas nem chegam, né, nas nossas escolas, porque elas são expulsas lá no fundamental. O destino é a prostituição e a criminalidade. Mas prostituição não é trabalho no Brasil, é profissional do sexo, está no catálogo brasileiro de ocupações. Né? Qualquer dia desse ainda proponho, né? Assim que eu achar o eixo, eu proponho o técnico profissional do sexo. Quero só ver o que vai acontecer naquele consulto nosso lá. Pensa bem. Já me perguntaram, se você é travesti, você se prostitui? Eu tenho RDE, meu filho. Quando eu vou para a esquina, eu tenho um maior problema. Eu tenho que preencher o formulário de atividade esporádica. Aí tem lá valor a receber. Eu tenho que estimar. Pô, né, se o boquete tá tanto, vai dar uns 10 clientes à noite e tal. Pensa bem, difícil, né? Mas dá para fazer. Bom? As pessoas pensam, né? Os transexuais, em particular, necessitam de acompanhamento de saúde. Nós estamos tendo, no Brasil, uma situação interessante, porque está tendo, à medida que vai aparecendo, você vai conseguir ter dados de saúde, o número de homens trans, né? Pessoas que nasceram mulheres e querem ter o corpo de homem, ele está aumentando e de uma forma diferente de outros países, né? Então, essas pessoas precisam de assistência. Tem o protocolo do Conselho Federal de Medicina, tem o protocolo do Ministério de Saúde para atender, né? Mas, por ignorância e preconceito, essas pessoas acabam excluídas do mundo do trabalho, né? E os preconceitos, faltou apanhar na infância, é escolha, não é identidade, não tem que conviver com isso, e isso é a pessoa, né? Nós somos uma escola, e qualquer escola pública, ela está de porta aberta para receber todo mundo, né? Esse é o nosso dever. É claro que nenhuma condição, ela é desculpa para que não desempenhe as atividades escolares que nós estamos aqui propondo, né? Isso é fato, né? Agora eu tenho que reconhecer o que aconteceu antes. Antunes fez esse trabalho e eu copiei esse trechinho porque as travestis deixam a escola porque são expulsas da escola. A gente tem uma das coordenadoras do Centro de Referência de Transsexuais e Travestis do município de São Paulo, é uma travesti, ela tem uma cicatrizinha leve hoje aqui. Foi o último dia que ela foi na escola, no fundamental, porque jogaram um tijolo nela. Né? E como que elas ganham dinheiro? Elas ganham mais reconhecimento e dinheiro comercializando o seu corpo do que tentando se encaixar no mercado formal de trabalho. Porque o Brasil é muito interessante, ele regulamenta a profissão, não, ele não regulamenta a profissão, ele diz que tem profissional do sexo, mas ele não regulamenta a profissão, e tudo que está em volta delas, então, vira crime. Né? Todo mundo que estiver trabalhando com prostituição está no crime, menos a prostituta e a travesti que se prostitui também. Então, elas vão investir no quê? Na construção de corpos que sejam lucrativos. Então, a mudança de corpo até deixa de ser uma questão de identidade sexual para ser atraente para ter cliente. Vira investimento. Ó, quer se transformar mais em coisa do que isso? Impossível, né? E com isso, se expõe aí a uma rotina de morte. Tanto que a média de vida brasileira, das travestis brasileiras, chega no máximo a 35 anos. Não, quer dizer, a média não. O limite, né, de vida passou dos 35 é raridade. Essa é a Luma, que é uma travesti que defendeu o seu doutorado sobre o atendimento de travestis. Quer dizer, se a escola abre a porta, fica igual a todo mundo, né? Chega no doutorado, estuda. Então, nós temos que entender que as pessoas transgênero, elas passaram por uma vida pessoal e escolar difícil e conturbada. Quando chegam aqui, se chegam no médio ou no superior, eles já têm uma história. Então a sociedade, às vezes até a família, já estabeleceu um conflito com essa pessoa. Ela já chega aqui na defensiva. É como você tentar abraçar uma pessoa que sofreu queimadura no corpo inteiro. Na hora que você abraçar, ela vai ficar como, né? Feliz? Não. Então realmente a abordagem é mais difícil, né? E aí tem a viração, né? O que é viração? Viração é uma expressão de quem trabalha com o pessoal de rua, é aquele auê, aquele barraco que
faz quando você fala alguma coisa que desagradou. Quer dizer, nossa, mas é uma reação muito exagerada. No fundo, a Thaís Rezende, que é uma travesti de 66 anos, que trabalha com travestis em São Paulo, ela fala, eu recebo aqui gente que tem 20 e 30 anos, mas é uma criança de 4, é uma criança de 7, é uma criança de 11. Eles pararam o emocional lá no momento do abandono. E para você trazer isso para um emocional adulto que consiga conviver com o outro, depois de tanta desconfiança em relação ao outro, é muito trabalho. Então, realmente, né, tem esse desafio. Ao mesmo tempo, a gente está lá, né, sem poder simplesmente dizer, então passa sem que eu faça nada, porque isso é só empurrar para fora também. Né? Então, como é que a gente educa? Do mesmo jeito que educa a criança, sendo firme, dando limite, compreendendo as limitações. Compreendendo as limitações, trazendo para dentro de um espaço positivo de ação, construtivo. Né? A condição transgênero não afeta a cognição, ela afeta essa dinâmica emocional. Ela predispõe a conflito, mas também, e um aspecto que é importante, como essa pessoa teve que se virar sozinha, ela tem resiliência, ela é capaz, ela já provou que consegue se superar. Então, se você pegar por aí, dá para trabalhar. Homossexuais e bissexuais sofrem com a desvalorização social, mulher pela metade, homem pela metade, baixa autoestima, menores salários, acredite se quiser, mesmo que a pessoa não diga qual é a orientação dela, daqui a pouquinho aparece um salário menor, né? E preconceitos. Mas precisa ser explícito, precisa assumir, precisa dizer para todo mundo? Precisa, porque ela precisa se relacionar. A orientação sexual não é opção sexual. Outro dia nós pegamos quem, né? O reitor falando opção sexual, né? Vem cá, a Modena devia ter vindo hoje aqui, né? Tá. Porque a psicologia estuda qual a origem dela. São várias situações. Né? Você tem traços que podem ser genéticos, você tem traços que podem ser ambientais, você não tem uma causa só. E eles chegaram à conclusão que, na verdade, é a mesma causa da orientação da heterossexualidade. É simplesmente o desenvolvimento de uma atração. Se você tenta explicar as causas da heterossexualidade, você também não encontra. Como? Mas espera aí, a reprodução, né? É só você pegar hoje a nossa família, né? Quantos filhos tem lá na sua família? 1, 2, 3? Então, na verdade, quantos atos sexuais com pessoas de outro sexo você precisaria ter feito na vida? 2, 3. E quantos você vai fazer na sua vida? Um monte. Poderiam todas ter sido com pessoas de outro sexo que não aquela, ou outro gênero que não aquela com quem você teve seus filhos. Né? Você tem que tomar cuidado, né, com o que você se incomoda no outro. Né? Se o outro te incomoda e te incomoda a ponto de impedir você de trabalhar de uma forma tranquila, então você precisa de ajuda psicológica. Para ter, não porque é homem enrustido, hétero enrustido, bi enrustido, não. É porque você não está conseguindo produzir apesar da diferença. E nós, na escola, precisamos de uma grande flexibilidade para lidar com as pessoas. Todo mundo que tem pelo menos 1 ano de sala de aula entende o que eu estou falando. Né? O que é desgastante na profissão de professora, de professor? É que você entra, você está falando com 40, os 40 são um diferente do outro. A gente lida com diversidade diariamente. Um está com boa vontade, outro está com má vontade, um gosta da gente, o outro odeia. A gente tem que ensinar mesmo que odeia a gente, porque na verdade odiar ou amar a gente não vai fazer diferença porque a gente está tentando fazer. Né? Sobretudo na educação profissional. Então isso é desgastante para nós. Mas quando alguma condição de um grupo de alunos me bloqueia, quando é um aluno só, né, só se a coisa pegar, mas quando é um grupo de alunos, eu tenho que ir lá examinar por que isso me trava. Né? E às vezes não é nada, às vezes é só um preconceito que você não prestou atenção. A escola tem que ser um espaço seguro, para que os alunos possam aprender. E não precisem manter o estado de conflito e preconceito que já está instalado no ambiente social. Porque a escola não pode ser só caixa de ressonância da sociedade. Ela é um pouquinho crítica da sociedade. Mas aqui é um espaço diferente.
Isso a gente usa muito quando vem pai brigar com a gente. Ah, porque vocês deram conteúdo tal, na minha casa esse conteúdo não entra. Falou muito bem, na sua casa esse conteúdo não entra. Porque lá é a sua casa. Isso aqui é escola pública. Então a Constituição da República Federativa do Brasil vai entrar. E ela tem um comecinho que tudo bem que estão pisando e rasgando nela. Isso não quer dizer que ela está errada, está dizendo só que ela é desrespeitada. Não é porque um bandido matou o seu primo, que o seu primo é um safado, porque ele foi morto por bandido. Isso não muda o caráter do seu primo. Também o caráter da nossa Constituição, que está sendo assaltada, vilipendiada, né, pelos nossos governantes, indistintamente de qualquer partido, que nós estamos vendo o carnaval que estão fazendo, não quer dizer que ela é uma má Constituição. Ao contrário. Se estão pisando nos valores dela para defender os seus próprios valores, que não são valores, são interesses, então alguma coisa está mesmo muito errada. Mas não muda a natureza dela. Né? Mesma coisa aqui. Né? Nós estamos educando para valores, então a gente tem esse cuidado de o primeiro valor ser o ambiente. Em que ambiente nós queremos educar? Né? De compreensão, de ouvir, de corrigir, de educar para a convivência. Eu só educo para a convivência sabendo conviver. Não tem outro jeito. E lembra, se a gente pudesse ter o nosso planetinha, cada um teria, mas não está dando. Então a gente tem que conviver mesmo. Para terminar, só para mostrar uma iniciativa do IFE de Alagoas, junto com uma ONG, fez um curso de pintura de imóveis para mulheres, travestis e transgêneros dentro do programa Mulheres 1000. Tá? Foram lá, fizeram o curso dentro do Pronatec. Tá? Uma iniciativa com simplicidade, uma coisa que dava para fazer, atender. E elas, quando se formaram em retribuição, tinha uma escola pública lá que precisava de pintura, foram lá fazer o TCC na escola pública e devolveram. Então não é impossível fazer. Tá? Eu vou deixar aí os slides têm referência, né, as principais, tá? Que vocês precisem aí. Era isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta?